Quando nós outros hablamos de la importância ou la necessidade de usted tener el Espírito Santo, é porque el Espírito Santo é o Senhor Jesus em meio de nós outros. O Espírito Santo é o substituto de Jesus. Ele vino para dar sequência à obra que o Senhor Jesus iniciou. E quando nós outros temos a presença do Espírito Santo não fora, não a nosso lado, pero dentro de nós outros, então nós outros passamos a ter vida. Vida. Mientras a persona não tenha o Espírito Santo dentro, ela não tem a vida. Ela vive, mas ela não tem vida. Em uma ocasião, eu pedi para que eles entregassem na hojita, na entrada, está aí? Alguém não la tiene? Não? Se estão amáveis, obreiros. Os que não têm, por favor. Para que todos acompanhem o que está aqui. É uma parte da Bíblia que eu queria que todos pudessem ler, e por isso pedi que fora impressa. Disse assim: la mano do Senhor vino sobre mim, e me sacou nel Espírito do Senhor, e me puso em meio del valle que estava lleno de huesos, e ele me hizo passar em derredor de ellos, e aqui eram muitíssimos sobre a superfície del valle, e aqui estavam muito secos. E ele me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? E eu respondi: Senhor Deus, tu lo sabes. Então me dijo: profetiza a estes huesos e diles: huesos secos, oíd la palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes huesos: e aqui haré entrar em vosotros espírito, e vivireis, e pondré tendones sobre vosotros, haré crescer carne sobre vosotros, os cobriré de piel, e pondré espírito em vosotros, e vivireis, e sabreis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me foi mandado, e mientras eu profetizava, houve um ruído, e luego um estremecimento, e os huesos se juntaram cada hueso com su hueso, e mirei, e he aqui havia tendones sobre ellos, cresceu la carne, la piel los cubrió, pero não havia quê? Não havia espírito. Mira-me a mim, por favor. Não havia espírito. Assim está a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas são representadas por esses huesos secos. Aqui nós outros vemos 3 etapas. A etapa de los huesos secos, que são aquelas pessoas que não têm mais nada. A vida delas é seca, sem sentido, sem alegria, sem paz. São aquelas pessoas que elas precisam de algo para que elas se sintam saciadas. Elas precisam
de beber, elas precisam de la droga, elas precisam de la novia, del novio, ela precisa de uma festa, de algo que venga alegrar seu ser, que está seco. Não há para ela uma alegria própria. Ela necessita de algo que venga de afuera para que ela se sienta bem por um rato. Mas logo ela vuelve a sua sequedade, porque ela está seca. Por dentro ela está seca. Por afuera ela pode hasta ser a outra etapa. Já cresceu os tendones, a carne, ela aparentemente ela está bem. Você vê que muitas pessoas se enganam quando miram, por exemplo, na pareja de manos tomadas. Aí ela disse assim: como eu queria que meu marido hiciera isso comigo. Mas ela não sabe que tudo aquilo é apenas uma aparência. Ela de pronto vê a pareja abraçada andando em la calle. Aí ela disse assim: como eu queria ser como essa pessoa. Como eu queria que minha esposa hiciera isso comigo. Mas não sabe que tudo aquilo ali é quê? Aparência. Ela vê uma película. Ela vê aquela película de romance. Se me hago entender? Ela vê, graças, senhores, já os teres já estão aprendendo, hein? Os teres mesmo já não aceitam que nada e entre com o celular prendido na igreja. Graças a Deus, que Deus lhes bendiga por isso. Que Deus lhes bendiga. Claro, quando você entra na igreja, sempre deixe seu celular em estado de silêncio, para que não interrompa nada. Deus lhes bendiga por isso. Então, há aquelas pessoas que quando ela vê uma película, ela vê aquela coisa tão bonita, aí ela diz assim: meu marido não é assim comigo, ou minha esposa não é assim comigo. Vê aquelas películas mais calientes, aí ele já, minha mulher não é assim isso, ou meu marido não é assim isso. Mas és uma pura quê? Pura quê? Porque você pode ver a vida de todos esses atores e atrizes, são todos infelizes, toda hora se separam, porque todo aquele dia é apenas uma aparência. A pessoa vê alguém andando em um lindo carro de luxo, aí ela disse assim: eu queria ter a vida que tem aquele tipo que está por detrás daquele volante. Pura aparência. Porque você não sabe o que ele vive, sua realidade. Ela passa por aquelas mansões ou por aqueles penthouses. Aí ela vê assim e diz: como eu queria ter a vida que tem esse fulano que vive allá. Você não sabe que de repente todo aquilo ali é apenas quê? Uma aparência. Você vê a pessoa bem vestida, bem arreglada, bem maquillada. Você vê que coisa linda. Mas você não sabe que é solo por afuera. Então, existem aqueles que estão como os huesos, sequíssimos. Você não vê nada em neles, não há vida em neles, não há aparência, não há alegria, não há dinheiro, não há nada. A pessoa está seca, completamente seca. Mas existem aquelas outras que já estão com carne, que já estão com pele, ou seja, já tem a parte externa, que é aquela que tem o dinheiro, ou é aquela que tem um marido, ou é aquela que tem uma esposa, ou é aquela que tem isso, mas ela continua tão igual quanto aquela que está seca. A única diferença é que ela se cobre, é que ela consegue
esconder o que ela realmente é. Ela consegue esconder. Ela consegue disfarçar. Ela vai para uma reunião familiar, nada sabe, se imagina no que ela vive. Porque quando ela vai aí, ela cambia a máscara, não? Ela põe a máscara da alegria. Ela entra na festa, ela é a mais chistosa, ela é mais alegre, ela é aquela que asme reír, e todo mundo diz, que fulana alegre, que fulana, eu queria tanto ser como ela. Mas não sabe que todo aquilo ali é apenas uma aparência. É apenas uma aparência. Ela só consegue esconder o que realmente ela traz dentro. Por isso que muitos se drogam, porque eles querem esconder, eles querem evadir uma realidade, eles não querem enfrentar, e eles se volvem dependentes daquela droga, daquele álcool, porque ela necessita esconder, ela não consegue viver como o osso seco, então se ela quer esconder, ela quer camuflar, ela quer maquillar sua real condição. Se me hago entender? Quem me está compreendendo? Essa era a situação daquele vade. Tanto os ossos secos, quanto os que tinham carne, ambos não tinham espírito. Não tinham espírito. Aí ele disse assim, verso número 9. Entonces ele me dijo, profetiza-lhe espírito, profetiza, hijo de hombre, e di al espírito, assim disse o Senhor Deus, vem de los 4 ventos, ó Espírito, e sopla sobre estes mortos, e viverão, e profeticei como ele me dijo, ou como ele me havia ordenado, e ele Espírito entrou em eles, e que? E viveram, e que mais? Se puseram de pé, um enorme, imenso exército. Amém? Veja que quando o Espírito entra, há vida. Quando o Espírito entra, a pessoa se levanta. Ela não vai estar mais caída. Ela não vai mais esconder-se de trás de isso, de aquilo. Ela não vai necessitar mais ter doble cara. Ela não vai necessitar mais uma máscara. Porque ela será deveras feliz. Porque o Espírito entrou nela. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que dá vida para as pessoas. E ele termina dizendo assim, entonces ele me dijo, hijo de hombre, estes huesos são a casa de Israel. E aqui eles dizem, nossos huesos se han secado, nossa esperança ha perecido, estamos completamente destruídos. Portanto, profetiza e diles, assim disse o Senhor Deus, e aqui abrirei vossos sepulcros e os harei subir de vossos sepulcros, pueblo mío, e os levarei à terra de Israel. E sabreis que eu sou o Senhor, quando abra vossos sepulcros e os haga subir de vossos sepulcros, pueblo mío. Pondrei quem? Mi espírito em vosotros, e vivereis, e os pondrei em vossa terra. Então sabreis que eu
el Senhor he hablado e lo he hecho, declara o Senhor. Digam graças a Deus. Quando o Espírito Santo, ele entra em uma persona, ele transforma essa persona. Ele dá à persona uma vida nova. Você passa a ser um novo homem. Sua esposa lhe vai desconhecer. Porque você deixará de ser um homem como os demais. Você passará a ser um homem que ama a sua família, que ama a sua esposa, que se dedique à sua família. Você não vai necessitar de outra mulher. Você não vai necessitar mais de um trago para estar de buenas. Você não vai necessitar mais de sair com os amigos e deixar sua esposa tirada, sua família abandonada. Porque você não vai necessitar dessa falsa alegria, porque sua alegria estará dentro de você. Você não vai necessitar, mulher, de outras coisas para sentir-se feliz. Seu caráter vai cambiar. Você vai ser uma mulher mais paciente, mais tranquila. Você vai dominar seus impulsos. Você vai dominar seus ataques de histeria. Você vai poder ser uma pessoa mais prudente em seu trabalho, em suas decisões. Porque o Espírito Santo, ele controlará todo o seu ser, toda a sua vida. Você será outra pessoa. Você não vai mais viver de aparências. Seu matrimônio não será mais uma fachada. Sua vida não será mais assim. E é isso que Deus quer fazer com todos os teus que estão aqui nesta manhã. Ele quer colocar dentro de seu ser o Espírito Santo. Você não lhe gostaria de tê-lo? Ô bispo, mas como tenho que fazer? Que hago para que isso suceda comigo? Simples. Você lo busque. Você entenda sua real condição. É você ser sincero. Sincero. Porque mientras a pessoa não seja sincera, ela não pode ter um encontro com Deus. Mientras ela queira viver uma falsa vida, mientras ela queira viver uma ilusão para as demais pessoas, ela nunca vai encontrar-se com Deus. Ela só encontra a Deus quando ela reconhece: ó Deus, eu necessito de ti. Eu sempre me acuerdo da história de uma senhora que ela era psicóloga, mas ela sofria de problemas emocionais. Ela era psicóloga. E ela sofria de pânico. Ela tinha crises depressivas. E era psicóloga. E essa senhora começou a ir à igreja. Começou a participar das reuniões. Mas qual era o problema dela? Ela era extremadamente arrogante. Por causa de seu diploma, por causa de seus prêmios, por causa de suas medalhas, ela se sentia... Não sei se eu me hago entender. Então, se ela ia às reuniões com essa arrogância, com esse... Ela ia, mas... E ela não cambiava. Uma vez ela veio falar comigo. E ela já estava um tempo na igreja, um período de tempo na igreja. E ela vindo falar comigo: o bispo, porque eu venho e hago isso, hago aquele, lá. E ela começou falando e eu escutando-la. E eu lhe disse assim: senhora, sabe qual é o seu problema? Você é muito arrogante. Você é muito arrogante. Sua arrogância lhe deixa sola. Nada quer estar cerca de você. Nada lhe suporta.
Se uma pessoa não lhe suporta, imagina Deus. Por sua arrogância. Mas hablei fuerte com ela. Claro, na hora a trompa dela cresceu desse tamanho. Claro. Porque nada lhe gusta escutar a verdade. Todo mundo prefere que lê. Então, eu hablei com ela. E ela, um pouco desgostada. Tá bem, bispo, graças e tal. Orei por ela e tal. E ela se foi. E um dia, ela estava em casa. E lhe deu na crise de pânico. Na crise de pânico. Porque ela não havia tomado um remédio, que ela não havia comprado o remédio, e lhe deu na crise. E dizem que as pessoas que sofrem de pânico, elas se sentem morrendo. É uma desesperação da pessoa. E ela digo, quando deu aquela crise, ela se viu morrendo. E ela digo que só se acordou de mi rosto, dizendo, você é muito arrogante. E ela digo assim, bispo, eu naquele dia, e naquela crise que eu estava, eu me fui a mi banho, abri la tapa, dobrei minha rodilha e coloquei minha cara assim, bispo, dentro de la privada, não em água, por suposto, mas dentro de la privada, coloquei meu rosto ali, e ali, bispo, eu hablei com Deus, e eu digo a Deus, Deus, todos os diplomas que tenho, todos os conhecimentos, tudo o que eu tenho não me serve de nada, é uma basura, minha vida é uma basura, minha vida é uma farsa, eu sou uma farsa, eu sou um engano, eu quero ajudar a outros e não hago nem por mim. E ela digo que chorou aí naquele lugar, ela teve um encontro com Deus. Aí, o Espírito Santo descendeu em ela e la transformou. Aí, e ela voltou, depois ela foi para a igreja. Quando eu la vi, eu vi o semblante dela diferente. Eu não sabia o que havia passado, mas o semblante dela já era de outra pessoa. Ela vindo falar comigo com outro tono, com outra expressão, com uma sonrisa de aqui a aqui. E ela disse assim, bispo, eu encontrei Jesus. Ela deu hoje, eu vi o que eu tinha, meus diplomas, meus conhecimentos, não me servia de nada. E ela foi transformada por ele, Espírito Santo. Ou seja, ela era um osso seco, que apenas estava coberto por um diploma, coberto por um título, mas que dentro seguia sendo o osso seco, sem vida, sem nada. Para ser a oração, a Bíblia habla que quando el rico e el Lázaro murieron, ¿se acuerda? Que Lázaro foi a Deus, verdade? E el hombre foi para o inferno. Quando ele estava no inferno, ele levantou os olhos e viu a Lázaro e a Abraão. Que foi o que ele pediu? Ele pediu, pida a Lázaro que morre la punta do dedo em água e me refresque a alma. Ou seja, que mientras ele estava vivo, ele poderia haver bebido del água de la vida que é Jesus. Ele não quis. Allá no inferno, ele estava seco. E ele queria só uma gotita para poder saciar a sede que ele teria. Significa dizer, Senhor, Senhora, que se você está seco, significa que você está indo no inferno. Significa que você está indo no inferno. Significa que você não está salvo, porque você está seco. E Deus, nesta manhã, Ele quer
não dar uma gota. Deus, Ele quer dar-lhe o rio de águas vivas, que é o Espírito Santo. Basta que você agora, nesse momento, você diga: ó Deus, tem misericórdia de mim. Que você seja humilde, ó Deus. Eu não quero mais ser uma farsa. Eu te quero conhecer. Eu não quero ser esses religiosos que andam com a Bíblia e que dizem: aleluia, ó, que o Senhor, digo, de que serve? Pura farsa. Porque eles hablam da Bíblia, mas são vazios, são secos, são malos maridos, malos padres, malas esposas, malos filhos. Têm todo na teoria bíblica, todo um conhecimento que não lhes serve de nada. O que você tem que ter é uma experiência com Deus. Se você tem uma experiência com Deus, você será uma nova criatura, você será uma nova persona.